sei se vocês sabem, mas a Bebral foi fundada na Alemanha em 1839. Ela tem hoje mais de 5.000 SKUs. Imagina cuidar desse portfólio tão imenso, né? E aí, quando ela construiu a diretoria da Avito, ela buscou o cuidado, ela buscou as doenças crônicas. E nós, da diálise, fazemos parte das doenças crônicas, né? Do cuidado aos pacientes crônicos. No ano passado, tivemos a oportunidade de lançar a Dialog IQ, que é um equipamento extremamente inovador e tinha sido recém-lançado na Alemanha. E hoje já temos o equipamento implementado em todas as regiões do Brasil, em todos os 5 estados. Isso, para mim, é um sucesso. E a gente trazendo tecnologia e inovação para todo o país e no cuidado ao paciente. Isso faz diferença. Isso é troca de tecnologia, é troca de conhecimento, que é o que a Bebral se propõe globalmente. Legal você falar isso, Cláudio, porque assim, é realmente interessante, né? Porque você para pensar que, no geral, né, nas tecnologias, nas empresas multinacionais, primeiro lança alguma coisa lá fora, passa-se muitos e muitos anos, depois traz para cá até mesmo uma versão tropicalizada. E a versão da máquina que você falou, da Dialog IQ, a gente trouxe na versão mais completa possível, né? Ela tem 3 versões na Alemanha, e das 3 versões, a Standard, a um pouco mais avançada, e a Top de linha. É como se a gente não desse a oportunidade de dela não estar completa. Então ela vem com todos os opcionais de fábrica. Então ela tem um código só, né? Quando você monta uma máquina, no caso, né, das nossas máquinas, você vem máquina, bateria, essa não. É um código só que vem tudo. Por exemplo, um APPM. Não tem a opção de não ter APPM, que é o medidor de pressão. ADMEA, que é medição online e on-time do KTV. Não tem a opção de não ter. Então, o cliente que adquire uma máquina dessa, além de estar em linha com o que é mais moderno no mundo, ele tem a certeza que tudo que está na máquina vem já de fábrica, já de original, sem precisar se preocupar em instalar depois como opcional. Então, o cliente que recebe uma Dialog IQ da Bebral, ela recebe o que há de mais evoluído da tecnologia no mundo de diálise, correto? Corretíssimo. E isso tudo, aí eu vou deixar o doutor hoje explicar, mas basicamente é uma tecnologia que a gente chama, que é patente nossa, né, chamada de Biologic Fusion, que ela pega justamente esse medidor de pressão, o BPM, ou um medidor de KTV online e on-time, que é o ADMEA, e junto com eles dois faz com que aí sim que o paciente tem melhor qualidade de terapia, melhor qualidade de sobrevida possível hoje no mundo. E aí eu queria dar a palavra para o doutor explicar por quê, como que essa mágica tecnológica acontece. Fazendo isso agora para a nossa realidade, né? Quer dizer, trazendo nossa tecnologia da Bebral até a ponta, até o doente, que é aquilo que nós da Bebral somos especialistas em ofertar, que é a qualidade, né, para o doente. A Dialog IQ, em linha com o mundo, traz aquilo de melhor. Então, o que eu posso oferecer para o nosso doente? Posso oferecer o melhor controle de volume, eu posso oferecer a melhor qualidade de diálise, eu posso, somado a todos esses fatores, ofertar controle, ofertar cuidado, ofertar carinho e acarretar diretamente para o doente uma melhor qualidade de vida, aumento de sobrevida, diminuição de internação. Então, hoje, para as doenças crônicas e para a epidemia que a doença renal crônica é no Brasil, hoje a gente consegue trazer para o nosso doente sobrevida, qualidade de vida, carinho, cuidado, alinhado com o objetivo que a Bebral tem. Então, isso é um diferencial muito grande, vira a página da assistência ao renal crônico. Então, hoje a gente participa de uma revolução dentro da nefrologia, dentro das clínicas de diálise, para dar suporte melhor para o nosso paciente renal crônico diabético. E a gente viu isso na prática, né? A gente fez quando a gente testou, né, a Dialog IQ, a gente levou no Nordeste, testou numa clínica no Nordeste, e o paciente é de imediato, né? É instantâneo, até porque aqueles que muitas vezes não conseguiam dialisar em outras máquinas, ou às vezes a diálise não era efetiva, com a tecnologia do Biologic Fusion, que a máquina utiliza inteligência artificial para conseguir retirar a melhor quantidade de volume do doente, que ele consiga esse objetivo, traz qualidade de vida imediata. Então o paciente termina a sessão de hemodiálise melhor. Não é um antibiótico, né? Que a pessoa tem que esperar 5 dias para fazer efeito. Você vê efeito ali, na primeira. Um ponto importante que a gente não pensa também, porque o paciente refere isso,
motiva o médico, motiva a enfermagem. Então, quando a gente pensa em trazer qualidade de vida, a gente traz qualidade de vida para o doente, nós incentivamos a clínica, nós trazemos um alento, uma alegria, uma vontade de fazer a mais para todo mundo. Então, uma tecnologia nossa da Bebron hoje muda uma realidade do doente, da clínica de diálise, do profissional. Quer dizer, a gente conseguiu virar a página daquilo que a gente conseguiu trazer para o pessoal. E a facilidade do uso. Para o médico, para o nefrologista, para a enfermagem, quando eles recebem uma tecnologia nova, um equipamento novo, como é esse treinamento, quais são as facilidades ou dificuldades para incorporar essa tecnologia no dia a dia? Esse outro ponto fundamental, que foi uma mudança grande nossa também, o Jabron está presente, muito mais presente dentro dos clientes. Então, nós ofertamos o treinamento, nós ofertamos treinamento desde o profissional de enfermagem até o médico. À medida que ele conhece essa tecnologia, ao invés de ele assustar ou ter algum tipo de questionamento sobre ela, pelo contrário, ele mesmo identifica como isso pode ser benéfico para ele. A máquina é extremamente fácil, porque ela traz a tecnologia para auxiliar o nosso trabalho e ela conquista quase de forma imediata tanto o profissional da enfermagem quanto o médico. E a resposta do paciente, então, melhor ainda. Então, hoje nós, da Bebron, a gente consegue ofertar um carinho, atenção especial para o nosso cliente, treinando, ajudando, fazendo sharing, expertise e dando uma forma de educação continuada. E isso faz com que a gente cada vez tenha menos clientes e mais parceiros. E só complementando, acho legal falar, Cláudio, que da forma como a gente falou, porque tem tecnologia X, o APPM e tal, parece que é tudo como se eu tivesse que programar um a um. Mas não, né? Você tem a tecnologia central, que é o Biologic Fusion, e ele vai unir, né, os outros devices, né, o software, o Admeia, né, que é o programa, o APPM, que é o medidor. Então ele mesmo faz, como se tudo tivesse conectado, né? E aí você pode até falar em conectividade, né? Como se tudo tivesse interligado para uma melhor terapia. Porque parece que é tanta tecnologia que é difícil. Não, é o oposto. O excesso de tecnologia, na verdade, facilita uma vez que é tudo integrado. Isso é legal falar também. Então, o questionamento que pode vir e veio de alguns clientes é da crença de que a tecnologia vai substituir a atenção ao doente, ou ao médico, ou da enfermagem. E pelo contrário, quando o profissional trabalha com a Dialogue IQ, ele percebe que facilita aquilo que ele precisa fazer. E aí o profissional pode dedicar mais tempo para outros pontos. Então, sempre que um profissional da saúde ganha tempo, Verdade. obrigatoriamente a qualidade da assistência melhora. Então, é outro ponto positivo e indireto que a Dialogue IQ consegue trazer para o cliente. Tem outro ponto, se você comparar do ponto de vista, né, da relação enfermeiro-paciente, né? Isso lá na clínica. Imagina você, enfermeiro, que está acostumado a cuidar do paciente. E a gente sabe, né, a vida do doente renal crônica não é uma vida fácil, né? Ninguém aqui, né, não é uma vida fácil. É uma doença, né, que vai complicando. E aí você tem aquele enfermeiro que cuida sempre do paciente, do mesmo paciente. E do dia para noite, né, como você falou, na primeira sessão, ele vê uma melhora. Ele já não vai mais para casa de cadeira de rodas. Ou então ele não desmaia, ou então ele não tem hipotensão, ou então ele tem uma terapia mais fluida, a qualidade de vida melhora. Você pode falar que por mais que seja uma relação profissional, tem aquele sentimento de tipo, né, a melhora do paciente, né? Dá aquele sentimento visível ali, não é? Sem sombra de dúvida, né? Essa percepção Isso eu queria. Cada vez mais o cliente, ele vai te ajudar a avaliar aquilo que você oferta. Né? Sempre que a ideia de você utilizar o cliente, né, utilizar o paciente como um parceiro para o seu tratamento, a adesão do tratamento melhora. Então, sempre que ele sai melhor da diálise, obrigatoriamente ele vai faltar menos. E a falta é um indicador de sobrevida. Então, sempre que você percebe que na hora que você consegue ofertar mais tecnologia e a ponta final disso é um cliente melhor, mais satisfeito com a opinião pessoal e melhor da parte técnica, médica, da enfermagem, o resultado final disso é aumento de sobrevida, é um cliente melhor, é um cliente que vai chegar melhor para o transplante renal e sai do programa dialítico. Então, é uma clínica melhor, é uma enfermagem, um profissional que tem mais tempo para dedicar aquilo que é importante, que é o paciente, e menos ao equipamento. Então, assim, a somatória de pontos positivos dela é inegável. E isso, Cláudio, a gente está falando só do paciente terapia. A gente poderia passar a tarde toda aqui, o dia todo aqui, falando das outras vantagens que a máquina que tem para todos os envolvidos, né? Então, por exemplo, a máquina tem função stand-by. O que é isso? Durante o preparo dela para o próximo turno, como o nome diz, ela como se ela desligasse. E aí ela para de consumir, para de gastar.
Então, na verdade, você tem uma economia de energia, água, luz, os insumos que são feitos, né? Então, assim, o próprio manuseio da máquina, né, facilita, como o doutor já falou. Então, é menos tempo gasto, mais tempo paciente. Então, você tem uma economia monetária, você tem uma economia de tempo, você tem, assim, então, são diversos benefícios. É porque a gente prioriza estar falando do paciente, terapia, qualidade de vida. A gente poderia falar de inúmeros outros também. Sem sombra de dúvida, a clínica diária ela tem que se sustentar. É verdade. Para trazer qualidade para o doente, para aumentar mais o doente, para conseguir atender a doença renal crônica, que é uma epidemia, a clínica tem que sobreviver, tem que se sustentar dentre as dificuldades de hoje em dia. E que são muitas, né? Inúmeras e muitos custos da clínica. Então você consegue economizar água, você ter uma maior dinâmica na troca de turnos do doente, você ter facilidade de manuseio do equipamento, o turnover, o volume de pacientes de clínica é muito grande. Então são inúmeros pontos positivos para que a clínica consiga se sustentar sem nunca deixar de dar a melhor assistência para o paciente. Doutor, mas e como é que você vê o mercado da HDF? A HDF ela demorou muitos anos para ser incorporada como uma tecnologia e só recentemente entrou no rol da ANS. E eu vejo isso como um grande ganho para os pacientes também e para o cuidado médico. A HDF que entrou no rol da ANS, que fora do país já está em vários países, está extremamente estabelecida. Aqui a gente ainda discute bastante sobre a HDF. E o que a gente vem observando? Eu venho observando que o inegável crescimento da terapia, eu acredito que cada vez mais ela vem a se expandir e isso vai trazer inegavelmente melhora para o doente, melhora para o paciente. E as máquinas hoje são parte fundamental para que você consiga entregar uma terapia adequada. E acredito que ao longo desse ano, o número de pacientes em HDF vai subir, vai aumentar. Acredito que o SUS deve começar um programa para a entrada do paciente em HDF. Inegavelmente o sucesso dessa terapia depende da tecnologia da máquina. E o Bebral tem primazia, não só na nossa Dialog HDF, como na Dialog IQ, para trazer segurança, qualidade e eficácia. Então, inegavelmente, esse ano, acredito que vai ser um ano marcado pelo crescimento e expansão da HDF, principalmente para o mercado público. E aí, a gente, né, a Dialog IQ é uma máquina, né? E aí, falando da terapia que a máquina faz, que é HD ou HDF, isso, na verdade, é uma vantagem da linha, né? Da linha que eu digo, da linha Dialog, da linha de máquinas, né? Porque a nossa máquina faz HD e HDF. A gente consegue proporcionar ao paciente não o que a gente quer, mas o que é melhor para ele, né? Tem a prescrição médica. Isso é um dos pontos fundamentais da Bebral. A Bebral ela tem como um dos pontos positivos é valorizar e respeitar o profissional de saúde. E o profissional de saúde ele não pode se sujeitar àquilo que a máquina tem para oferecer. A máquina tem que ajudar o profissional a trabalhar. Então, se para esse paciente é HD, a nossa máquina vai fazer a hemodiálise. Mesmo sendo HDF, em teoria, né? Para o outro paciente, a indicação for HDF, essa mesma máquina vai suprir esse paciente em diferentes terapias, em diferentes formas, mas a máquina vai abraçar ele como um todo. Então, a nossa linha de máquina, nossa linha Dialog, tanto a de HDF como a Dialog IQ, elas propiciam, primeiro, que a clínica consiga produzir com a máquina vai ficar parada. Esse que eu queria chegar ao ponto, né? Porque a gente, foi o que eu falei dos outros pontos que a gente está falando além de paciente, né? Que a gente pode ficar falando. Então, por exemplo, o cliente, o médico, que ele queira adquirir uma máquina, né? E ele vai, só que ele ainda não tem a quantidade de pacientes suficiente para ter a máquina cheia, né? A capacidade cheia dela para HDF. Deixa paradinho ali por um enfeite, não, reverte para HD. Sim, na característica da Dialog, fundamental é que a clínica vai utilizar a máquina sempre. Independente máquina da sempre terapia. Funcionando. A máquina é sempre funcionando, economizando água, porque ela faz isso no HD ou no HDF. Que é a função dela, stand-by. Que é a função dela de stand-by. Se precisar fazer uma diálise extra, não tem problema, não tem máquina para encaixar o doente, não, a nossa máquina faz as duas. Então, facilita para o proprietário da clínica ofertar tudo dentro de um mesmo aparelho. E as clínicas elas têm essa necessidade porque o SUS, os convênios, os repasses fazem com que o proprietário, o dono da clínica, tenha que produzir o máximo que ele consiga dentro da máquina. E a nossa máquina faz isso. Ela ajuda a clínica a fazer mais, mantendo a qualidade sempre. O que eu gostei do que você falou de parceria, que assim, parceria, tem a parceria, né, que
é a gente querer buscar o cliente mais como parceiro do que parceiro de negócios. Mas como você falou no início, né, a clínica tem que sustentar. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia, nossa diretora. Como que você enxerga a B-Braun no mercado, justamente com esta parceria? A gente tem visto nos últimos anos a B-Braun crescendo no mercado de diálise, a gente se aproximando mais do cliente e tentando buscar soluções para as clínicas. Então, ao invés de propor ou fazer só oferecer o equipamento, a gente tem toda uma estrutura educacional, com parceria com o Dr. Douglas, temos enfermeiros, temos pessoas de projetos para que a gente busque construir a melhor solução para essa clínica. Então, nós vamos construir juntos essa parceria entre a clínica e a empresa para garantir que ela possa crescer de uma forma sustentável, para garantir que o sonho desse médico vire realidade, porque a maioria dos donos dessas clínicas são médicos, eles são os responsáveis e são administradores dessa clínica. E muitas vezes a gente tem que adequar o sonho à realidade, todo o potencial de crescimento que eles têm. Então, muitas vezes a gente pode sugerir para começar com algumas dialogues, e aí crescer para HDF, Dialogue IQ, à medida que eles vão ganhando volumetria, que nós vamos incorporando essa tecnologia dentro da clínica, dentro daquele ambiente, naquela região. Nós da B-Braun procuramos construir a solução adequada para a clínica, para a região, para a cidade, baseado nas necessidades do cliente, baseado nas necessidades do paciente. Essa é a grande mudança. Nós realmente cuidamos dos nossos clientes e queremos que eles cresçam conosco. A gente não entrega o que a gente quer vender, a gente entrega o que ele precisa. Exatamente isso, a gente entrega o que, não só o que ele precisa, mas o que a região precisa, o que a sociedade precisa. E nós não vendemos só equipamentos, nós vendemos solução e nós vendemos cuidado. Não crescemos pelo nosso cliente, nós crescemos com o nosso cliente. Esses são os diferenciais que Eu vou anotar consegue aqui. minar. Como é que é? Pode falar de novo? Acho que nós não crescemos, eu tenho certeza que nós não crescemos pelo nosso cliente, nós crescemos com o nosso cliente. E é por isso que nós estamos investindo nos últimos anos em ter uma engenharia clínica, uma engenharia técnica mais robusta. Nós estamos contratando, temos um time em todas as regiões para garantir essa proximidade, para entender que a gente fale a língua e entenda a realidade da região e para que a gente possa construir com eles a melhor solução. A proximidade faz toda a diferença e nós temos um corpo clínico extremamente capacitado para poder treinar o corpo de enfermagem e os médicos para que eles usem o equipamento da melhor forma possível e que eles usem todos esses atributos, né, que o Conrado e o Dr. Douglas mencionou. É tanta tecnologia que não adianta ela existir se a gente não sabe utilizar. Então a gente quer garantir que toda essa tecnologia seja em prol da vida, em prol do paciente. Legal, obrigado pela resposta, Cláudia. Foi realmente assim, deu para entender legal a dinâmica, né? Não só da máquina, mas como empresa, né? Como empresa, parceiro, o que a gente espera, o que a gente vê. Então, assim, eu queria agradecer a presença do Dr. Douglas. Eu queria agradecer a você pelo convite e é muito importante para nós como corporação, como empresa, apresentar para vocês o que nós pensamos de futuro para a diálise no Brasil e no mundo. É tecnologia em prol do paciente, tecnologia em prol da vida. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela presença. Obrigado, doutor. Sempre um prazer a sua presença. Olá, meu nome é Patrícia Ferreira Abreu, sou nefrologista. Me formei na Escola Paulista de Medicina, onde fiz minha residência, meu mestrado, meu doutorado. Hoje sou preceptora da residência médica em nefrologia e, em paralelo, também participei da vida associativa. Eu fui, durante 4 anos, secretária-geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia, depois 2 anos como vice-presidente da Associação Brasileira de Centro de Diálise e Transplante.
há alguns anos como tutora nacional do Ministério da Saúde, levando prevenção de doença renal crônica, ou seja, nefrologia para quem não é nefrologista. E agora retorno numa alegria imensa como tesoureira da Sociedade Brasileira de Nefrologia nesses próximos 2 anos. Doutora Patrícia, queremos saber como está o cenário da diálise e o cenário da assistência ao renal crônico hoje em dia. Nós estamos em 2023 e eu acho que nós temos agora um momento muito bom de mudança política, mudança em algumas normas sociais. Então eu acho que a diálise hoje no Brasil, ela acaba sendo o reflexo de muita coisa que aconteceu no passado e algumas esperanças que a gente tem no futuro. Então hoje nós temos, segundo o Censo Brasileiro de Nefrologia 2021, nós estamos para lançar semana que vem os dados do censo de 2022, mas no momento nós temos cerca de 150 mil brasileiros fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal. A grande maioria hemodiálise. Hoje menos do que 6% fazem diálise peritoneal. Desses 150 mil, a grande maioria também, ou seja, mais de 85%, vem sendo custeado pelo Sistema Único de Saúde. E se nós olharmos historicamente, a cada ano a gente tem um incremento do número de pacientes necessitando de diálise. Se eu olhar os motivos, a gente vê com muita facilidade que mais de 70% hoje dos pacientes em diálise ou é hipertenso ou é diabético. Então fica muito fácil. O Ministério da Saúde ele disponibiliza para nós um programa que chama Vigitel, que é uma vigilância epidemiológica por telefone, validada, onde todo ano, isso vinha há muito tempo, a gente consegue saber o número de hipertensos, diabéticos e obesos no Brasil. Então a gente utiliza muito esses dados até para fazer uma prospecção. Olha, se está aumentando o número de hipertensos, está aumentando o número de diabético, está aumentando o número de obesos, óbvio que eu vou ter um aumento do número de indivíduos em diálise, porque as principais causas de doença renal é hipertensão e diabetes. Então, hoje no Brasil, segundo os dados que ainda não são atualizados, 1/4 da população adulta, e aí eu estou falando 1/4 de 130 milhões de indivíduos, então, ou seja, 30 milhões de brasileiros são hipertensos. Nós temos hoje cerca de 8% dessa população adulta diabética, 20% obesa. E se eu somar que a expectativa de vida do brasileiro, e aí passa a ser um dado bom, também vem aumentando, fica muito fácil de dizer que a cada ano nós vamos ter um incremento de indivíduos portadores de doença renal crônica e necessitando de terapia renal substitutiva. Além disso, nós temos também o transplante. Então, a diálise e o transplante passa a ser esse tratamento. Então, quando eu falo diálise, aí eu englobo também a terapia renal substitutiva, o transplante. O Brasil, hoje ele é o 4º maior fazedor de transplante no mundo. E cerca de 5 mil indivíduos fazem transplante anualmente no Brasil. Também a gente vai ter semana que vem os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, atualizado, mas é cerca de 5 mil. Só que quando a gente olha o Censo Brasileiro de Nefrologia, a lista de pessoas esperando um transplante é mais de 30 mil. Ou seja, chega muito paciente, a vazão para o transplante é menor do que aquela que a gente consegue fazer e as comorbidades aumentam a cada dia, hipertensão e diabetes. Então, eu acho que a diálise é igual a gente falar de doença. E eu ainda acredito muito que a gente possa começar a falar de saúde renal. Então, prevenção, o que as políticas públicas, a população, todos que puderem contribuir, podem fazer para que a informação chegue até a nossa população, para que esta população possa ter acesso a uma unidade básica de saúde e nessa unidade básica, o contato com o enfermeiro, o contato com o agente comunitário. O Brasil tem mais de 400 mil agentes comunitários, nesses 5.600 municípios. Ou seja, se eu souber que a saúde renal é um direito do cidadão e essa saúde renal não é difícil, basta você se exercitar. Se você for hipertenso, controle a sua pressão arterial. Se você for diabético, controle o seu diabetes, porque você ter doença renal crônica,
você vai ter uma taxa de mortalidade muito maior. Então, olha que dado interessante. A chance hoje de um indivíduo entrar numa terapia renal substitutiva é muito menor do que a chance desse diabético hipertenso mal controlado, não diagnosticado precocemente, de morrer. Então hoje é interessante, quem faz diálise é o sobrevivente. Não é aquele indivíduo que evoluiu pior, porque o que evoluiu pior, infelizmente, vai a óbito. Então nós estamos para lançar, semana que vem, que é a semana que a gente comemora o Dia Mundial do Rim, 9 de março, o Censo 2022. Esse censo, a gente vai provavelmente demonstrar que o número de dialíticos aumentou. E tem uma pergunta que eu não consigo te responder. Se de 150 for para 160, qual é o número de pacientes que deveriam estar fazendo diálise? Eu não sei. Eu sei aqueles que estão fazendo. Olha que dado interessante, aí vem dado de pesquisadores brasileiros. Metade, 40 a 50% dos indivíduos cujo rim está funcionando menos do que 30%, metade não sabe que o seu rim funciona menos de 30%. Quando você vai para a população e fala assim, você sabe para qual o exame do diabetes? Sim, glicemia. Da dislipidemia? Sim, o colesterol. E do rim? 5% sabe que é a creatinina. A creatinina, ela é simples, ela é super barata, ela está em todo posto de saúde e todo mundo deveria fazer a sua dosagem, especialmente se for grupo de risco. Então, antes de tocar na diálise, eu gostaria de deixar essa mensagem: se o indivíduo é obeso, idoso, diabético, hipertenso, que tem alguém na família com história de rim, que tem alguém na família com doença cardíaca, aí você vai ver que a gente vai reunir muita gente, por favor, faça o seu exame de creatinina no sangue e faça um exame que é muito fácil, que chama exame de urina. Então, com R$4, R$5, não é mais do que esse custo, você consegue saber se você tem saúde renal. Mas mesmo que você continue e evolua para um diabetes, uma hipertensão, você também precisa conversar com o seu médico para que ele faça tudo possível para que a velocidade de progressão dessa doença também seja retardada. E caso você tenha que caminhar para uma terapia renal substitutiva, diálise e transplante, que você também tenha acesso a isso daí.